Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou tentar falar em síntese, resumidamente, responder a uma questão do livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8. Atenção, se você que está me assistindo agora não tiver tempo para ver este vídeo completo, então é melhor você dar pausa ou deixar para quando você estiver com tempo de assistir completamente este vídeo sobre este assunto. Por ser um assunto delicado, polêmico e de suma importância para os que querem realmente saberem a verdade, sem nenhuma manipulação, sem nenhuma coisa que venha distorcer as escrituras sagradas. Então convido já você a pegar uma Bíblia e abrir no livro de Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8. Nós não vamos ficar só no capítulo 3, versículo 8 de Malaquias. Nós vamos percorrer a Bíblia para responder uma pergunta. Eu poderia considerar o contexto de Malaquias, o profeta, mas eu vou considerá-lo, o contexto, tanto o contexto anterior como posterior, deste versículo 8, eu vou considerar em forma de síntese, isto é, resumidamente, para não ficar muito extenso o vídeo, o áudio, para poder responder essa pergunta, para não ser tão enfadonho. Vamos lá então. A pergunta é esta: roubará o homem a Deus? Então, antes de nós responder esta pergunta, ou ver o que quer dizer esta pergunta, vamos saber, como já falei anteriormente, em forma de síntese, resumidamente, quem é Malaquias. O que eu vou citar aqui, o que eu vou mostrar para você, que está me assistindo agora, você poderá dar pausa durante este vídeo, você dá pausa e ler. Então, quem era Malaquias? Primeiramente, vamos entender, eu vou citar fontes do que eu vou pesquisar e mostrar, que você poderá ter acesso também. Quem é Malaquias? Vamos ver aqui na Wikipedia livre, livro de Malaquias. Malaquias. O livro de Malaquias é um livro profético que faz descrições que mostram a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Por ser um livro curto e de acordo com a catalogação, vamos dizer assim, a catalogação de Malaquias é o último dos profetas menores, tendo sido escrito por volta do ano 430 a.C., sendo que o seu nome não é citado em mais nenhum livro da Bíblia. O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias, no período após o exílio do povo judeu na Babilônia, em que os muros de Jerusalém tinham sido já reconstruídos em 445 a.C., sendo necessário conduzir os israelitas da apatia religiosa aos princípios da lei mosaica. Então esse é um contexto de quem é o Malaquias e em qual período ele vivia. O contexto, resumidamente, você pode pesquisar mais sobre essa questão e você vai encontrar, certo? Pode dar pausa e ler depois aí essas referências na Wikipedia livre. Então você pode estar acessando aí na internet e vendo sobre quem é Malaquias. Então, eu vou atear principalmente a pergunta do início. Pergunta do início. Qual era a pergunta do início?
essa: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Essa pergunta, roubará o homem a Deus? Antes de nós responder, nós vamos para a Escritura. Mas, primeiramente, nós temos que entender uma questão bem interessante sobre a questão da hermenêutica. Muitas pessoas não sabem o que é hermenêutica e não sabem nem o que é o nome hermenêutica. Bem, eu estou aqui, eu vou, como já falei para vocês, citar fonte. Eu estou aqui com o curso de teologia da editora Ridel, que aqui é o curso de teologia da Faculdade Teológica Bethesda. E eu vou abrir aqui na página 700. Vou abrir aqui na página 699 desse curso de teologia. Olha só o que diz sobre a questão, os autores desse curso, olha só o que eles dizem sobre o que é a hermenêutica, que significa a arte da interpretação da Bíblia. O que se estuda dentro do contexto hermenêutico? Estuda figura de linguagem, comparação, metáfora, ou vamos dizer assim, a metáfora, né? Entre outros. Estuda-se comparação, tipos, alegorias, enfim, muitas outras coisas se estuda dentro da... Eu poderia citar aqui 16, 17, 18, 19, 20. Existe aproximadamente dentro da hermenêutica, existe 21 categorias. 21 categorias que se refere ao estudo da hermenêutica. E eu quero deixar bem claro para você que isso vai servir mais na frente para nós tratarmos sobre a questão de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Agora eu vou pegar aqui o dicionário bíblico, é meio antigo, dicionário bíblico de David Conradus Sibarbot. Talvez algumas pessoas conheçam, né? David Conrado, revisado por Marcos Nicolini. Nós vamos ver aqui na página desse dicionário o que diz a questão do dízimo. Vamos ver. Na página 139. Palavra dízimo, ou palavra traduzida do hebreu, dízimo significa maaser, sendo a 10ª parte da produção separada como oferenda religiosa, que significa na página 139. E aí o comentário se segue. É a primeira manifestação do pagamento de dízimo, a oferta, foi feita por Abraão, Melquisedeque, etc. No finalzinho, quase no último parágrafo, ele diz assim: não há dízimo no Novo Testamento, assim como não há circuncisão e outros aparatos da lei. Toda a doutrina dos dízimos se baseia em texto do Velho Testamento, isto é, na lei, não contando com respaldo na graça. Então não é eu que estou falando, certo? É o dicionário David Conrado, é um guia de estudo, entendimento dos livros, que é da Bíblia. Então você pode estar aí acessando, caçando esses livros, para ver que não é uma ideia minha isoladamente, certo? Muitos autores reconhecem a questão do dízimo, a qual ele fala aqui que não tem respaldo dentro da graça. São baseados no Antigo Testamento sobre a questão do dízimo. Pronto, sabendo disso, sobre a questão da quem é Malaquias, e resumidamente o contexto, e o que é hermenêutica, e o que se estuda dentro da hermenêutica, e o que significa dízimo, num comentário bíblico aqui, no dicionário bíblico. Agora vamos para a Bíblia, certo? Para responder essa pergunta, roubará o homem a Deus? Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer perguntas para você responder. Primeiro você vai ter que responder dentro da Bíblia. Vamos para a Bíblia agora. Abra a tua Bíblia. Em Malaquias capítulo 3, e o versículo 8.
Está escrito assim: roubará o homem a Deus? Aqui é uma pergunta que deve ser respondida pela outras perguntas. Vamos ver outras perguntas desse mesmo gênero, né? Vamos lá então. Se você conseguir responder essas perguntas, conseguirá responder essa também. Aí você me diz, irmão Daniel, tá aí, tá na frente a resposta e tal. Não, vamos, abra a sua Bíblia, agora juntamente comigo, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 22. Capítulo 10, versículo 22. 10, 22. Diz assim: ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos mais, porventura, mais forte do que Ele? Então, aí é uma pergunta. Também essa pergunta deve ser respondida. Eu te pergunto, você que está me ouvindo agora, assistindo esse vídeo sobre a questão de Malaquias, sobre a questão, é possível roubar a Deus? Então eu te pergunto, você é mais forte do que Deus? Mais forte do que o Senhor? Qual é a sua resposta? Talvez você diga, não, irmão Daniel, não sou mais forte do que Deus. Vamos continuar com as perguntas, então. Agora vamos para Mateus, o capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Pronto. Nessa mesma versão. A versão que está sendo usada aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida, versão revista e atualizada. Continuamos. Mateus, capítulo 25 e o versículo 38. Está escrito assim: quando te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te tivemos enfermo ou na prisão e foste ver-te? Então, essas são perguntas. Né? São perguntas. Quando te vemos com fome e te demos de comer? Bem, aqui, as perguntas que foram feitas para o Senhor. Aí as perguntas agora vai ser feita para você. Será possível, será possível Deus sentir fome? Deus tem fome? Não. A resposta é não. Bem, acredito que não. Deus tem sede? Estou falando do termo literal. Ele tem sede? Óbvio que não. Que está falando de beber mesmo, água, literal. Que está falando de questão de literal. Deus, ele é um forasteiro, ou seja, ele é um estrangeiro, ele anda peregrinando pelas estradas? A resposta é não. Deus, ele anda nu? A resposta também você vai dizer, não, Deus não pode ficar nu. Bem, Deus pode ficar enfermo, doente? A resposta é não, também não. Deus pode ficar preso numa prisão? Também não. Bem, depois disto, e de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, lá pergunta, nós somos mais fortes do que Deus? Mais fortes que o Senhor? A resposta é não. E aqui, todas essas respostas aqui são não, são negativas. Nós não podemos prender Deus, nós não podemos, Deus não pode ser preso, Deus ele não pode ter fome, não pode ter sede, não pode ficar nu, não pode ficar doente, enfermo. Então as respostas são tudo negativas aqui. Bem, se você respondeu tudo não aqui, aí nós vamos agora para Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8. Continue nas perguntas. O homem pode roubar a Deus? Agora a pergunta é essa. Depois daquelas muitas perguntas, pergunte agora para você mesmo. O homem pode roubar a Deus? E você diz, pode roubar. Então você já anula todas as outras perguntas que foram feitas aí na Bíblia. Então, se o homem pode roubar a Deus, então ele é mais forte do que Deus. Se o homem pode roubar a Deus, então o Deus pode ficar preso numa prisão, Deus pode ficar doente, Deus pode ser um peregrino, Deus pode ficar nu, Deus pode ficar com fome, Deus pode ficar com sede.
Aí você me diz, irmão Daniel, não tem cabimento uma coisa desta. Bem, não tem cabimento mesmo não. Da mesma forma que não tem cabimento o homem roubar a Deus. Não tem cabimento. Aí você me diz, então como entender, irmão Daniel? Bem, a primeira pergunta é, aonde Deus mora? Aonde Deus está? Porque alguém só pode roubar a outra pessoa se ela for até onde ela está. Roubar, roubar. Né? Esse termo roubar, vamos agora para a questão do roubar aqui. Depois nós voltamos ao que nós estávamos falando anteriormente. O que é roubar? Vamos aqui no hebraico, né, que foi escrito no Antigo Testamento. Vamos aqui, o que é roubar? Vamos ver aqui, roubará. Bem, roubar é quebar, no hebraico é quebar. Então, quebar significa pegar com violência e tomar. Isso é roubar, certo? É roubar. Muitas pessoas dizem que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. E talvez ele não possa responder as outras perguntas que foram feitas aí. Eles não vão concordar que Deus pode ficar doente. E a pessoa tem que visitar Deus porque Deus está doente. Mas pode roubar Deus. Tem coerência coisa dessa? Vamos analisar outra coisa aqui, que é bem interessante. Olha só. Aqui eu encontrei um site que na internet que fala Bíblia e Ciência. Olha só que esse rapaz aqui, esse autor do site, olha o que ele diz. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Olha aqui, esse texto é muito claro. Cada vez que a pessoa deixa de devolver o dízimo, está roubando a Deus. Olha aí, pegar ao pé da letra e levar literal. Estou deixando uma dica, levar literal esse texto. Então, se levar literal esse texto aqui, vai ter que levar literal 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22. Então, nós somos mais fortes do que Deus, né? Que é uma pergunta. E a pessoa aí também vai ter que responder e dizer que Deus pode ficar preso. Deus pode e tal. Daqui a pouco você vai entender. É possível roubar a Deus? E para chegar ao extremo, existem pessoas que diz que se roubar a Deus é transgredir um dos mandamentos. É transgredir um dos mandamentos, que é não furtarás. Bem, já considerando essa questão aqui do não roubarás, quebá do hebraico, vamos para o livro onde fala o catálogo, né? A lei mosaica, dada aos filhos de Israel, capítulo 20 de Êxodo. Nós vamos ver aqui onde diz não furtarás. Aqui não está dizendo não roubarás. Roubar é uma coisa e furtar é outra. Veja a diferença. Kenaba. Kenaba, no hebraico, não furtarás. E, Kenaba, grave bem, Kenaba, não furtarás. Certo? Não furtarás. Agora vamos para Malaquias. Kenaba, não furtarás. Malaquias agora, capítulo 3. Kenabas, e agora vamos aqui. Roubarás, Kenaba, olha, quebar, é diferente. Outra Kenaba, não furtarás. Queba, não roubarás. Então tem uma diferença entre furtar, furtará ou roubará. Vamos ver a diferença entre o roubar, a diferença entre roubar, roubará, ou o furtarás. Há uma discrepância de diferença. Qual é a diferença entre roubar e furtar? Ou furto, roubo e furto. Bom, vamos lá então. Roubo é quando há a apropriação de objeto alheio, com emprego de violência física ou psicológica. Eu te pergunto, é possível a pessoa chegar e ter algo físico com Deus e psicológico com Deus? Isso é roubar. Vamos continuar. Já o furto é caracterizado pela apropriação de objeto alheio sem consentimento e sem o uso de violência, ou seja, silenciosamente. Então você poderá dar pausa aí e ler sobre a diferença aqui que é contida. Você pode dar pausa e ler sobre essa questão aí, o significado, certo? A diferença entre
a questão do furto e do roubará. Bem, aí você me diz, Mondani, agora como entender? Agora eu fiquei confuso, tem pessoa que fica confuso. Bem, vamos considerar o que a Bíblia diz. Considerar o que a Bíblia diz. Aqui nós encontramos não roubará, uma pergunta, não uma afirmação. Roubarás, o homem é Deus? A resposta qual é? É não. Por quê? Como é que o homem vai roubar a Deus? Aí está uma pergunta. Certo? Está uma pergunta. Se fosse possível vamos roubar a Deus completamente, não estaria a pergunta. Estaria apenas escrito, vocês estão me roubando. Mas vem a pergunta, é possível roubar a Deus? Quase assim, é possível roubar a Deus? Aonde Deus está? Vamos ver onde Deus está, para poder não roubar a Ele. Livro de... Já que eles querem levar ao pé da letra, então vamos ao pé da letra. Muitos que pegam Malaquias, levam ao pé da letra. Nessa questão, tem que dar o dízimo, vamos roubar a Deus e tal, vamos transgredir o mandamento e tal. Então vamos ao pé da letra. Roubará a Deus. Bem, aonde está Deus para nós poder roubar a Ele? Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, quando a pessoa diz não roubar a Deus, dizer assim, cuidado, tem que dar o dízimo para não roubar a Deus, ele tem que falar, sabe o que? Esse aqui, ó. Não te precipite com a tua boca. Ele está se precipitando com a boca, dizendo que roubar a Deus. Nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Porque Deus está no céu. E tu, indivíduo, e tu, você que diz que não pode roubar a Deus, e tu está sobre a terra. Então, considerando essa questão, Deus está no céu. Lá não pode ninguém roubar as coisas lá no céu. Jesus falou, livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 19. Não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde está Deus, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minem e nem roubam. Como é que não pode? Jesus está falando que no céu não tem como você roubar. E incentiva nós a juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba. E aí como entender agora Malaquias? Capítulo 3 e o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Como é que rouba agora? Se lá no céu não pode entrar ladrão. Nem entrar ladrão não pode. Capítulo 6, versículos 9 e 10 de 1 Coríntios. Lá fala. Onde foram os roubadores, os ladrões. 1 Coríntios. Capítulo 6. E versículo 10. Nem os ladrões herdarão o reino de Deus. Então, lá o ladrão não rouba. Como é que pode roubar a Deus? Aí você me diz, se perguntar para alguns, não vão saber responder essa pergunta. E responder as outras também. As outras são qual? Qual é as perguntas que devem ser respondidas positivamente? Primeiro, somos mais fortes que o Senhor? Capítulo 10, versículo 22 de 1 Coríntios. Somos mais fortes que o Senhor? A resposta é não, não. É aí Mateus, o capítulo 25. Agora abre sua Bíblia e lê, faça a comparação. Mateus capítulo 25. Capítulo 25 e o versículo 38. O versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos. Então, porventura Deus, ele pode ter fome? Porventura Deus, ele pode estar com fome, ter sede, vontade de beber água, um suco? Será que Deus também pode ficar estrangeiro no meio do mundo, andando como não tendo casa certa? Ou preso numa prisão, nu, sem roupa? A resposta aqui são tudo negativo, dizendo não pode. Deus não pode ser assim, para passar por essas situações aqui.
Se Deus não pode passar por essa situação aqui, nem de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22, como é que pode ser roubado então? Como é que pode roubar a Deus? E a resposta? Aí fala na frente, todavia vós me roubais. A pergunta é, roubarão a Deus? A resposta é sim. Não pode roubar. Mas todavia vocês têm me roubado. Aí é outra coisa, é outra explicação. Como é que Deus estava sendo roubado aqui? Então a primeira pergunta é, o homem pode roubar a Deus? A resposta é igual das outras. Ou Deus pode ficar preso numa prisão? Não. Nós somos mais fortes que Deus? Não. Deus pode ser estrangeiro sem ter casa? Não. Homem pode roubar a Deus? Não. Aí aqui fala, todavia vós me roubais. Então vamos entender essa questão de vós me roubais. Pronto, a resposta está no contexto. Completo no contexto. E também essa linguagem que é usada aqui em Malaquias. Lembra que aqui não é uma linguagem literal, não. Como pode roubar a Deus literal? Não tem condição roubar a Deus literal. Qual é a linguagem dentro da hermenêutica que é usada aí? Bem, a linguagem é a comparação dentro da hermenêutica. O que significa comparação? A comparação reúne dois elementos por meio de um termo de comparação. Conjunção ou locução conjuntiva, pondo em evidência uma ou mais características que se julgam haver entre eles. Três elementos são necessários para haver uma comparação. Pronto, aqui tem três elementos. Existiam os sacerdotes, capítulo 2, versículo 1. Agora, os sacerdotes, este mandamento toca para vós. Número 1. Número 2. Havia Israel, o povo, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor a Israel. E número 3 de Malaquias. Agora, e o número 3, para poder ficar composta esta comparação. Capítulo 3, e o versículo 5. E chegai-me-ei a vós para juízo, e sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e seu salário, a viúva, os órfãos e o que perverte o direito do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo aqui? Os israelitas, os sacerdotes, estavam esforçando a mão, esforçando o povo a fazerem coisas que não convinham, desviando, assim, a questão do mandamento do Senhor cerimonial, que era uma questão que estava incluído o dízimo, era um mandamento cerimonial, não um mandamento moral. Capítulo 2, versículo 17 de Malaquias. Tendo enfadado ao Senhor com vossas palavras, e dizendo assim, em que haver de enfadar? Enfadado, nisto que dizeis, qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, é desse que ele se agrada. Então, eles bajulavam o povo e desviava, oferecendo coisas roubadas. Isso mesmo, oferecia coisas roubadas lá no altar, lá dentro do contexto judaico, sacrifícios, né? Os sacrifícios. Olha o que diz aí, o capítulo 1 de Malaquias, capítulo 1, vai mostrar isso claramente, que ele estava profanando e oferecendo coisas roubadas, né? Coisas roubadas e desprezando a mesa do Senhor, ali dentro do contexto judaico. Preste atenção aí, veja na sua Bíblia aí o contexto completo, leia Malaquias completo. Você vai deparar com essa situação horrenda que estava acontecendo ali. Capítulo 1, versículo 13, diz assim: dizei também, eis aqui que canseira, e eu lançar-te ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, e tede trazido o que foi roubado. Aqui sim, eles foi roubado. O que é que foi roubado? O que foi roubado, o coxo, o doente, etc. Então, eles traziam coisas roubadas, desviavam do povo. Então, eles pervertiam o direito das viúvas. Porque o dízimo era para os levitas, era para as viúvas, os estrangeiros, de 3 em 3 anos. E aqui, Malaquias, como era no tempo
depois prisão lá na Babilônia. Então havia essas faltas lá. E o contexto aqui, é possível roubar a Deus? E aí a resposta está, não, mas todavia vocês estão roubando. Roubando aonde? Em quem? Roubando as pessoas que representavam a Deus. Aqueles sacerdotes eram representantes de Deus? Poderia ser, mas eles estavam representando o povo. E aquele povo representava o próprio Deus. As viúvas, os órfãos, estrangeiros, eram os pequeninos, esses mesmo, representava Deus. É uma linguagem de comparação que é usada na Bíblia. E para quem não atenta para isto, acaba fazendo confusão horrível. Olha aí a resposta. Como é que pode roubar a Deus? Roubando aqueles que a representam. É isso mesmo. O livro de Provérbios, no Antigo Testamento mesmo, olha só o que diz aí. Livro de Provérbios, sobre essa mesma linguagem aqui de Malaquias, que muitos não percebem, é isso mesmo, muitos não percebem. Livro de... vamos aqui. Livro de Provérbios, o capítulo 19 e o versículo 17. Diz assim: o que se compadece do pobre empresta ao Senhor. E o que rouba ao pobre? O que é que ele faz? A pergunta pode ser investida. Rouba ao Senhor. Todavia vós me roubais. Entendeu agora a questão de Malaquias? O que se compadece do pobre empresta ao Senhor. Não é que seja literal emprestar a Deus alguma coisa, se Deus tem tudo na mão. Não é que eu emprestar a alguém alguma coisa, você tem tudo. Então a questão aqui, ó, capítulo 19, versículo 17 de Provérbios, explica a linguagem que é usada em Malaquias, capítulo 3 e o versículo 8. É possível roubar a Deus? Não, mas a resposta está aqui. Todavia, mas vocês têm me roubado. Roubado em quê? Roubado em quê? Roubando o que era de pertencente a Deus, o que era de pertencente àquele povo ali, né? As viúvas, os órfãos e tal, que eles estavam fazendo. Veja a representação mais ainda aqui no livro de Mateus capítulo 25, versículo 37. Veja só o que diz aí. Mateus capítulo 25, versículo 37. Diz assim. Agora vai ser respondida aquela questão lá. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermo, ou na prisão, ou foste veste? Olha a resposta do Senhor. E respondeu-lhes ao rei: em verdade vos digo que sempre que a fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequenos, a mim ou fizeste. Está aí a resposta de Malaquias na questão roubais a Deus. Era roubando as pobres das viúvas, era roubando os pobres dos órfãos, era roubando as coisas que pertenciam, tirando o direito. Então estava roubando a Deus, porque assim o representava o Deus. Está vendo aí? Fizeste a mim, fizeste a pessoas. Essa linguagem também é usada no mesmo teor de Malaquias, no livro de Atos, capítulo 9, quando Saulo de Tarso persegue a igreja. Saulo estava perseguindo quem? Capítulo 8. Capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. A igreja é as pessoas, os irmãos. Era uma grande perseguição contra a igreja e tal, e um foi para um lado, outro para outro e tal. Mas na frente é usada a linguagem de Malaquias. Aquela linguagem de Malaquias que muitos não compreendem. Espero que depois desse vídeo possam compreender o que diz realmente a Escritura Sagrada. O capítulo 9 e o versículo 3 diz assim: mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha, a igreja estava sendo perseguida ou era Jesus? Era a igreja. Mas essa linguagem aqui é usada lá no livro de Malaquias. Pode o homem roubar a Deus? Não, mas todavia vocês têm me roubado. Ou seja, dentro dos padrões daquelas pessoas que deveriam receber ou a ser ajudado,
os sacerdotes estavam pervertendo, estavam bajulando as pessoas e desviando o direito da viúva, do órfão e tal. Por isso, estavam passando fome. Os levitas não tinham sacrifício perfeito ali, porque o sacrifício era com animais todo jeito, um pão imundo, ali onde era a mesa do 12 pão da proposição, que era 12 pães sem fermento. Capítulo 9 de Hebreus, você pode analisar essa questão também. Mas estavam passando necessidade, não tinha mantimento lá no templo. Por isso que traz todos os dízimos, não estava trazendo todos. Alguns estavam vindo, mas estava sendo desviado, porque os sacerdotes estavam roubando nos dízimos. Repare que o termo de Malaquias aqui, capítulo 3, é bem interessante analisar também, que diz assim: todavia vós me tem roubado. Em que te roubamos? Ele diz, nos dízimos, olha, nos, é porque estava lá o dízimo, nos dízimos e nas ofertas. Não era porque faltava a oferta ou dízimo, mas é porque estavam roubando nos dízimos e nas ofertas, desviando, manipulando ali. E assim estavam roubando a Deus, porque estavam roubando aquelas pessoas. É a mesma linguagem que você encontra em Mateus capítulo 25, Atos capítulo 9, Provérbios capítulo 19, versículo 17. É a mesma linguagem aqui, que é a linguagem conhecida como a linguagem de comparação, né? De representação. 2, 3 tem que estar ali junto. Entendeu como é que é? Sempre tem 3 coisas. Entendeu? Espero que você tenha entendido, você que está me assistindo, sobre a questão. Agora você sabe responder, né? Ah, mas está transgredindo. Muitas pessoas dizem, não responde a questão de estar transgredindo o mandamento, não furtarás. Não. O mandamento, 10 mandamentos, se nós não vou entrar em detalhe dos mandamentos, mas o 10 mandamentos lá também está escrito sobre a questão do sábado, certo? Se alguém quer praticar os 10 mandamentos, praticar mesmo, ele vai ter que olhar para o Novo Testamento de Atos dos Apóstolos adiante. O que foi repetido, ratificado, é o que deve ser seguido. O que não foi, como a questão da lei, o catálogo da lei mesmo em si, ali mostra o quê? A lei mostra, e a lei serviu como aio, como um guia, como professor, até que Cristo viesse. É isso que diz a Escritura Sagrada, capítulo 3 e o versículo 25, ou 24 de Gálatas. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé e não pela alguma coisa prática da lei, né, em si. Livro de Romanos capítulo 8, a lei nos mostra quão pecador nós somos. A graça nos mostra quão poderoso é aquele que nos salva. Capítulo 7 de Romanos e o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de vida e de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheci a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a questão de não roubar a Deus, será que está quebrando o mandamento, do 10 mandamentos e tal? Então a pessoa que pensa assim, ele tem que praticar também a guarda do sábado. Porque ele quer guardar os 10 mandamentos. Né? O que está na Escritura, depois de Atos Apóstolos, depois da morte de Cristo, é o que a igreja deve ser observado. A questão do dízimo, agora voltando para a graça e para a Escritura Sagrada, no Novo Testamento, Nova Aliança, Paulo escreveu 13 cartas, e em nenhuma delas Paulo fez uma recomendação para a questão do dízimo, certo? Tem a questão da oferta, né? Na realidade, eu não sou contra o dízimo, certo? Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o dízimo, tá ok? Eu sou contra a manipulação do tal. Eu sou contra a manipulação do tal. Eu não sou contra o dízimo em si. O que sou contra é a forma manipulada dos textos da Bíblia que fala sobre o dízimo. E muitos líderes e alguns de seus respectivos liderados tentam encaixar, adaptá-lo a uma realidade a qual não corresponde com a essência na realidade bíblica. Então, forma-se outro tipo de dízimo, que é um dízimo mentiroso e não um dízimo bíblico, o qual é impraticável ao lermos ao que está escrito no texto e no contexto nas Escrituras Sagradas. Portanto, não adianta alguém ser um chamado fiel dizimista se ele é um infiel ao texto bíblico. Tá me entendendo? Essa é a questão.
Então espero que eu tenha ajudado sobre essa questão aí, o não roubarás, certo? Aqui está falando naquele contexto de Israel, né? No contexto de Israel sobre a questão assim. E hoje nós podemos roubar, Daniel, então? Nós podemos roubar? Bem, vamos ver o que diz o Novo Testamento. O Novo Testamento. Na questão do roubo, furtarás, né? Efésios, capítulo 4, e o versículo 25. Pelo que deixar a mentira. Então a pessoa primeiro tem que deixar a mentira. De pegar, de torcer texto de Malaquias, tem que deixar a mentira. Porque eu deixar a mentira. E falar a verdade cada um para o seu próximo, porque são os membros dos outros. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Não falou do dízimo aqui. Essa é a questão. Trabalhe e reparta com os que tiver necessidade. Não falou do dízimo. Então, o homem pode roubar a Deus? Não. Alguém disser, o homem vai roubar a Deus se não der o dízimo. Ele não sabe o que está falando no contexto sobre a questão da linguagem, a expressão que é usada no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Pode ter certeza, quem fala isso aí, ele não conhece a realidade sobre as questões, e ele não conseguirá responder essa pergunta quando for feita as outras perguntas de 1 Coríntios e também as demais.